Vamos começar pontualmente. Estavam esperando só chegar todo mundo para começar às 8h30. Carlos Guaranha vai fazer a apresentação Chakras e os Desafios Emocionais. Ele tem levado o yoga para milhares de pessoas online, na plataforma que montou, já é muitíssimo conhecido, até muito mais conhecido por vocês do que por mim mesmo, e eu acho que ele vai terminar a apresentação própria, e eu espero que todos tenham uma boa vivência. Bom dia. Bom, vamos lá então. Bom dia a todos. Tudo bem. Vamos sobreviver. Muito obrigado pela presença de todos nesse último dia de festival. Ontem, a maioria de vocês deve ter ido até tarde, né? Aquele show maravilhoso. Que por sorte eles estavam ensaiando lá na pousada que eu estava e a gente presenciou o ensaio deles. Foi bem lindo. Antes da gente começar, eu queria dizer que esse talk, porque talk assim, né? Eu ficar nesse monólogo aqui muito tempo é meio chato. Então, eu gostaria de falar que a gente está aberto para perguntas do início ao fim do talk, entendeu? Então, eu vou falar, lógico, com a linha central na questão dos desafios emocionais dos chakras, mas é um dos vieses que dá para abordar, né, a questão da espiritualidade. E é claro que vocês estão aqui, vocês podem ter suas dúvidas pessoais, e as dúvidas de vocês também podem ser dúvidas de outras pessoas, e não se intimidem em levantar a mão de vocês e fazerem as suas perguntas aí, principalmente perguntas que não tem nada a ver com o tema, também podemos responder, e perguntas que vão, enfim, construindo na mesma linha, na mesma direção, tá? Bom, quando a gente fala em espiritualidade, é uma coisa um pouco abstrata, né? A gente não consegue tocar, não consegue definir muito bem, e isso está extremamente correto, né? É uma coisa bem abstrata, é uma coisa que não tem como definir. Por definição, a espiritualidade é indefinível, né? No fim das contas, é o destino, né, que a gente trilha aí por um caminho que é o caminho do esvaziamento, que é o caminho do descascar, que é o caminho de se despir, né, de toda e qualquer característica, de toda e qualquer descrição que a gente possa fazer quando a gente pergunta a pergunta-chave aí da espiritualidade, que é quem sou eu, né? Então, a definição do objetivo do caminho espiritual, ela é realmente o vazio do silêncio, né? Não tem. Eu até respondi ontem uma pergunta engraçada que me mandaram no Instagram ali. Falaram, por que tu utiliza essas fotos de posturas em paisagens lindas, né? Eu falei, porque espiritualidade em si não atrai ninguém, porque não é algo que tu possa definir, né? Não é alguma coisa palpável. É justamente você. É o silêncio que existe dentro de todos vocês, que no fim das contas é o mesmo, né? A mesma consciência que observa a minha mente dentro de mim, né? É a mesma consciência que observa a sua mente dentro de você. E essa é o verdadeiro sentido do todos somos um. Não as nossas personas, né? Nossas máscaras se fundem e se completam. Não, mas aquele que testemunha dentro de cada um de nós é, no fim das contas, o mesmo, né? E daí eu falei, existem diversas entradas, né, para o caminho da espiritualidade. A pessoa, ela quer ter mais autoconfiança, que tudo bem. A pessoa quer trabalhar o corpo junto com uma prática de yoga, ganhar mais flexibilidade, alongamento, fazer invertida para postar no Instagram, e tudo bem, entendeu? Tá tranquilo. A pessoa quer meditação porque está se sentindo estressada, recomendado pelo médico. Ela quer achar um outro grupo de pessoas que
enfim, vibram na mesma sintonia, tá tudo bem. A porta de entrada, né, do caminho da espiritualidade e os caminhos em si, eles são diversos, diferentes. E por motivos diferentes, vocês vieram até aqui, hoje, até esse lugar lindo. Pode ser que a desculpa foi o Ilumina para conhecer a Chapada, né? Ou a Chapada foi uma desculpa para conhecer o Ilumina, não sei. Mas o fato em si é que o cume da montanha da espiritualidade, ele vai ser o mesmo para todos nós, tá? Que é justamente o silenciamento total, é justamente a presença, né? É entender que todos nós somos uma boia, entendeu? Flutuando no oceano do presente e aprisionados no presente. Não tem como sair, entendeu? E a gente tenta a fuga para o passado, a fuga para o futuro, mas somos, por definição, essa alface boiando na malha do presente eternamente, quer queira, quer não queira. É isso aí, não tem muito o que fazer. E o ponto final da espiritualidade é você perceber isso, se conformar com isso e beleza. Se a vida é feita de um eterno presente no qual eu estou aprisionado, eu vou viver isso aí na crista, né? Vou amarrar a faixa preta e vou viver isso aí na crista. Beleza. Só que, justamente o que eu estava falando, existem vários caminhos para se chegar no topo da montanha. Só que quando você chega no topo da montanha, não interessa o caminho que você trilhou. Por isso que no final do yoga, até o próprio yoga passa a ser desinteressante. Porque o yoga é um caminho para chegar num topo, né? No cume da montanha, onde vários outros caminhos também se confluem e se encontram. Tá? Então a leitura dos chakras é uma das formas de a gente entender esse caminho. É uma forma interessantíssima e que se faz muito interessante justamente pelo fato de ser uma coisa muito prática. Muito prática. Por isso que eu vejo um conteúdo muito valioso na questão dos chakras. Porque, para a gente estar a par da definição, o que acontece no lado de lá do silêncio, né, do lado de lá da meditação, a tranquilidade, a aceitação do si mesmo, ter coragem, não ser medroso, não ser uma pessoa reprimida, não se importar tanto assim com os problemas da vida, dar menos valor para os problemas da vida do que a gente geralmente dá, e por isso às vezes que a gente entra num inferninho astral, se apegar tanto ao passado ao ponto de não conseguir perdoar um amigo que a gente teve 10 anos de felicidades e amizade com essa pessoa. Em 1 minuto aconteceu alguma coisa, você ficou bravo com isso, e daí a amizade foi por água abaixo, por um pentilionésimo ali do espaço de tempo que, enfim, aquilo ali aconteceu, e a gente se foca no ruim e não deixa com que, enfim, o resto seja naturalmente valorizado. Todas essas coisas boas, né, segundo o yoga, elas existem a partir de uma palavrinha que para nós pode soar meio rude até, mas a palavra que a meditação mais treina a gente a ter, uma aptidão maravilhosa, é a indiferença, né? Ah, mas daí tu está te tornando indiferente aos outros. Não, a indiferença a você mesmo. A indiferença ao que a sua mente está cochichando para você fazer o tempo todo. É a indiferença a você, não é a indiferença aos outros. Quando você está meditando, você está treinando meditação, o que você está fazendo ali? Você está de olhinho fechado, né? Está um ambiente legal ali, e a sua mente traz para você, né, uma informação que você deve se preocupar com o trabalho que você deve entregar no trabalho. Daí o que você faz na meditação? Levanta e vai fazer? Não.
você ignora, você se torna indiferente a isso, né? Basicamente, você está ali em meditação e vem o pensamento que você tem que resolver uma treta que você tinha com um amigo seu, aí você não fala com ele há 2 anos atrás. O que você faz? Você pode guardar essa informação para depois resolver, ok? Você pode entender que você tem que entregar um trabalho da faculdade ou do trabalho e depois resolver. Mas naquele momento você tem que se tornar indiferente. E você tem que subvalorizar todas as coisas que a sua mente traz para você. A mente, a gente vai entendendo nessa questão dos desafios emocionais do cérebro, tudo daqui a pouco vai se confluir, tá? Eu sempre dou esse mesmo exemplo, porque é como eu enxergo na minha construção de ser humano como brasileiro. A mente são os universitários do Silvio Santos, entendeu? Eles estão sempre ali opinando alguma coisa que, na verdade, quem decide comprar ou não aquelas opiniões, que às vezes podem salvar a sua vida, só que às vezes pode ser uma baita, uma bobagem, é você. Entendeu? Essa é a grande dualidade que existe dentro do yoga, né? Nos Shastras, nas Upanishads tinha uma frase muito interessante que diz: a mente é uma árvore, e nessa árvore vivem 2 pássaros. Um dos pássaros que sorri e chora comendo os frutos doces e amargos da existência, e outro que o observa em seu pleno distanciamento. São 2 mentes, né? O que a gente vai chamar no yoga de manas, que é uma mente discursiva, resolutiva. Ela está ali para criar soluções engenhosamente para todos os problemas que ela mesma cria, né? Por isso que é um baita do monólogo. A mente traz o problema e ela mesma resolve, né? Ela traz a questão e ela mesma vai discutir em cima da questão. Ela mesma vai chegar na conclusão que aquilo ali não tem solução. Ela mesma vai descartar esse problema e ela vai trazer outro problema, e é ela falando com ela mesma, né? Ela criando interpretações sobre a realidade, que no último grau, né, de evolução dentro da meditação, logicamente, não importa, né, o conceito enganchado sobre aquilo que a gente observa. Ou seja, o nome, a utilização relacionada à forma daquilo que a gente vê. Mas enfim, tudo isso para introduzir a questão dos chakras, tá? O último, todo mundo tá a par desse conceito de chakras aí? Quem não tá ligado nessa questão dos chakras para eu trazer uma explicação? Tá. Olha só, o que são os chakras, tá? Os chakras, você vai ver aí, se você digitar no Google, você vai ver um monte de pontinho colorido, tá? Provavelmente uma figura assim, tá? Sentadinha dessa forma, com uns pontinhos coloridos, um na base da coluna, outro aqui, outro no meio do estômago aqui, outro entre os mamilos, outro aqui e outro aqui. Tá? São pontinhos luminosos que simbolizam níveis de consciência, níveis de percepção de quem você é, tá? E quem vai definir isso é a impressão óbvia de quem você é para você mesmo, mas isso principalmente a gente vai conseguir perceber entendendo aonde o nosso medo está enganchado. Geralmente a abordagem dos chakras, elas vêm na questão positiva dos chakras, né? Esse é o chakra do amor, esse é o chakra da energia, esse é o chakra, enfim, do prazer, né? Mas a abordagem positiva dos chakras, ela acontece quando a gente transcende o desafio desse próprio chakra. Então eu acho que para a gente conseguir chegar no amor, na compaixão, né, que brota do anarta, por exemplo, aqui, a gente tem que transcender o desafio emocional, né, que é justamente não, que nem eu estava falando com a Ju ontem, quando a gente fala de desafio, é um caráter de enfrentamento, né, uma leitura sobre o termo desafio, que é um enfrentamento, não é a briga, é justamente você perceber que você não é. Esse desafio não faz parte de você, daí você desvia. Você não se deixa influenciar ou afetar
pela raiva que você sente. Porque existe também uma ilusão no yoga e na espiritualidade como geral, que no momento que você vai evoluindo como praticante, você deixa de ser um ser humano que sente raiva, que sente ódio, que sente tesão, entendeu? Que sente cansaço, que sente gula. Você nunca vai deixar de sentir coisas mundanas, coisas de ser humano, porque você é ser humano e não tem o que fazer, gente. Essa é a notícia ruim, tá? Mas a notícia boa é que tem como a gente criar uma infravalorização. Você desvalorizar ao máximo isso que a sua mente diz que você tem que fazer. Essa obrigação criada pela própria mente que muitas vezes a gente atende. E essas obrigações vão ser o que nos limitam como ser humano. É a gente comprar essa informação. Entendeu? Esse que é o grande lance. Então, o caminho dos desafios emocionais é você ser indiferente ao medo que você sente, por exemplo. É você ser indiferente à culpa que você sente ao, enfim, comer um doce, entendeu? Qualquer coisa nesse sentido. Culpa está muito relacionada. Então, existem dois mundos sempre. O do observador, o do vedor, o dessa consciência que testemunha a mente em vocês. Então tem o vedor, tem o observador. Essa é a doideira do yoga que a gente tem que entender. É o observador e o observado. Você observando você mesmo, complexo corpo e mente, sentindo raiva, sentindo ciúme. E a partir daí, você tem o poder para agir ou silenciar. O que não dá para fazer é reagir como uma causa e efeito direta, como eu bato palma e sai o ruído. A meditação ela vai criar esse distanciamento entre você sentindo raiva e reagindo àquela raiva como se você fosse efetivamente a raiva, né? E você observando você mesmo sentindo raiva e podendo, através de uma presença, né, através da consciência, entre o sentir raiva e o agir através da raiva, poder escolher a sua própria ação. Esta é a libertação que existe dentro da prática. A grande libertação que existe, o termo libertação que existe ali dentro da espiritualidade, é a libertação de você mesmo, entendeu? É você deixar de ser escravo de você mesmo. É deixar de ser escravo dessa pessoa que sente um monte de coisa ruim, um monte de coisa boa. Porque outra ilusão que existe é que quando eu me dedicar à espiritualidade, somente as coisas positivas desse universo manifesto vão chegar até mim. Não. A renúncia das coisas ruins do mundo vem junto com a renúncia das coisas boas do mundo. Então, o universo manifesto, que é isso aqui, é uma moeda que tem duas faces, negativo e positivo. O que a gente está falando é você ter mais consciência de observação silenciosa. Isso é a presença. Não vai meter tanta graça assim comer um brownie com sorvete, entendeu? Porque você está observando isso. É como se você começasse a ver um filme sabendo que tem um cara com a câmera ali atrás. Então, a indiferença às coisas que passam dentro da sua mente, elas têm... Você renuncia todos os aspectos dela. Todos os aspectos. O positivo e também o negativo. Você vai poder viver aquilo ali, usufruir daquilo ali, mas quando você estiver comendo um brownie, você não é a gula, entendeu? Você está se observando. Existe um distanciamento ali. E quando a gente começa a entender a questão dos chakras, a gente vai ver que quanto mais abaixo está esse nível de consciência, e em termos práticos, mais você acha que você é o seu corpo e mais você acha que você é a sua mente, você está
essa palavra que utilizam muito no yoga, identificado, né? Você está achando, convicto de que você é o corpo e a mente. Mas, iniciante, você está lá no universo da involução espiritual, que é justamente você ir acabando com essa crença, né? É justamente você ir se despindo dessa identificação. Você vai se desconectando. Tanto que o nome da realização espiritual, um dos nomes é Kaivalya. E Kaivalya significa isolamento. Então é isso. Por isso que eu digo que espiritualidade não vende, né? Não é uma coisa super legal. É justamente uma coisa que não é um conceito, é observação, é o presente, é a realidade pura, sem qualquer tipo de construção em cima daquilo que realmente existe. Nesse sentido, nada existiria além desse som, de eu falando alguma coisa para vocês, desse vento, desse sol, nada. Beleza, e qual é a graça? Justamente essa, entendeu? Então, quanto mais para baixo está a consciência, mais identificado com o corpo e com a mente a gente está. E quanto mais para cima, mais na direção da cabeça, mais a noção de quem eu sou vai estar conectado com a máxima do hinduísmo, que é eu sou o silêncio. Né? A máxima do hinduísmo, além de eu sou o silêncio, é Atma igual a Brahma. Então, a chispa divina que existe dentro de mim é igual a divindade como um todo, a consciência universal como um todo. Essas são as máximas. Então a gente começa trilhando um caminho que existe entre dois pontos, que o objetivo, onde eu quero chegar, é eu ter a percepção, que é muito diferente do entendimento intelectual. Eu já sei que eu sou o silêncio, entendeu? Mas a percepção, a vivência disso na sua célula, você perceber essa fusão, é diferente de você entender isso intelectualmente. Tá? Então, o trabalho da meditação, ele é insubstituível, que é a permanência no silêncio para que você perceba, sinta isso acontecendo. Então tá, de um lado a gente tem lá a conexão e a identificação total com eu sou Dirva, né? Dirva é o complexo corpo-mente para o yogi. Então a consciência perceptiva, né? Aquilo que enxerga, é igual a o corpo-mente, lá no comecinho. E daí a gente vai começar a praticar. O que a gente vai começar a praticar em termos diretíssimos? A indiferença ao corpo e à mente. É isso que a gente vai começar a praticar através da meditação. E através dos desafios emocionais também. E daí a gente vai trilhar um caminho, que vale muito dizer que cada passo é árduo, né? Cada passo é difícil, é um desafio, né? É uma coisa que, ao transcender um desafio emocional, que é uma limitação que você achava que fazia parte de você. Não, eu não consigo fazer isso. Isso você tem a ilusão que faz parte de você. Quando você se força a enfrentar algo que você acha que você é, que é o medo, por exemplo, de certa coisa, você está arrancando um braço seu fora, né? Que é a mesma coisa, você acha que esse braço faz parte do seu corpo, entendeu? Só que, enfim, vamos lá. Começamos na identificação total e vamos até a desidentificação total, nos tornar um ser incondicionado, desiludido, né? Muitas vezes o caminho da meditação nos tira o chão, né? E essa palavra desilusão, que também tem um caráter negativo muitas vezes na abordagem da linguagem ocidental, é perfeito. Você deixou de estar iludido com alguma coisa, entendeu? Você caiu na real. E, como todos nós sabemos, a realidade não é tão fácil quanto parece, né? Então, mais próximo desse silenciamento, dessa percepção que eu sou o silêncio, tá? Beleza. Qual vai ser o primeiro desafio emocional dessa trilha do autoconhecimento? Por que
De novo, eu tô fazendo vários parênteses aqui, pode ser que esteja ficando super entrecortado, mas vocês estão entendendo? Tá tranquilo? Tá. Por que eu falo autoconhecimento, né? O verdadeiro sentido da palavra autoconhecimento não é você observar o seu corpo e a sua mente, porque você não é isso para o yoga. O verdadeiro sentido da palavra autoconhecimento é você observar aquele que observa o seu corpo. Observar aquele que observa a sua mente. Porque você, como um observador, não pode se enxergar. Da mesma forma que o olho não pode ver a si mesmo. Da mesma forma que a faca não pode cortar a si mesma. A balança não pesa a si mesma. Então você não tem como enxergar. O autoconhecimento não vai ter aquele momento final que você olha para você mesmo. Você era totalmente diferente daquilo que você imaginava. Não tem isso, entendeu? É justamente a percepção apenas de vazio. E daí que a conclusão chega, né? Eu sou a consciência que observa. Pronto, é isso, entendeu? Só resta isso no fim. Mais nada para nenhum tipo de interação. Tá? Primeiro, medo. Tá? Que tem a ver com a questão do Muladhara Chakra. Muladhara é esse chakra, esse nível de consciência sobre quem você é, que está lá na base da coluna. Que é uma localização ao mesmo tempo que tem aqueles desenhos figurados, mas tem a localização mesmo. Quando você está com medo, onde é que você contrai? Então, lá na base da coluna tem esse plano de consciência relacionado ao medo. Medo de quê? Da morte. Tá? Todo ser humano sempre vai ter medo da morte. Tá? Só que aqui, nesse ponto do Muladhara, a morte ela vai estar relacionada com várias coisas antes. Principalmente grana, dinheiro. Ah, mas por quê? O cara é dinheirista. Não é isso. É porque se você tem dinheiro, você tem abrigo, comida e não vai morrer de frio e de fome, basicamente. O dinheiro vai fazer com que você tenha acesso àquelas coisas básicas para que você possa se afastar da morte. Todos somos sobreviventes. Em um lado do polo está a morte, você lá com frio, com fome, na chuva, na rua, tá? E do outro lado está o conforto. Aí existe essa polarização aí. Qual que é o nosso desafio com relação a isso? Assim, se tem um mendigo ali na 24 de outubro em Porto Alegre, que eu conheço ele desde os meus 5 anos de idade, hoje eu tenho 28, e o cara tá vivo ali. Se eu ficar desempregado por um mês e depois conseguir um emprego novo, eu não preciso reagir como se eu estivesse morrendo. Só porque, de certa forma, eu desci um degrau na direção disso que eu tanto fujo, que é o medo da morte. E se a gente for analisar, todos os movimentos da humanidade são basicamente para isso, né? Hoje a gente criou ocas gigantes, né? Altas, cheias de conforto e de segurança, que garantem lá o nosso conforto na hora do descanso. Para quê? A gente... eu tenho até um podcast que chama Do que você foge, né? É perceber que a gente está sempre... Somos sobreviventes, estamos sempre fugindo dessa questão do desconforto da morte. E o ponto que a gente tem que entender é que a gente nunca vai ser indiferente à morte. Vai chegar um cara, apontar uma arma pra você e você vai falar já passei desse ponto aí, velho. Pode atirar que eu tô tranquilo. Não, isso não vai existir, tá? A gente só tem que entender que entre agir desesperadamente para salvar a sua vida de uma situação que realmente a morte está ali à vista e uma mensagem do chefe que entra no celular e o coração bate mais forte e eu já fico, meu Deus, o que eu fiz, cara? O que eu fiz? E tipo assim, abre a mensagem e é o cara te convidando pra jantar na casa dele e vai ter aniversário dele, tipo uma coisa nada a ver. Somos seres medrosos por definição e temos que
despir um pouquinho essas ações baseadas no medo, né? Isso nos dá um pouco mais de liberdade, né? Que a morte ela está muito distante do que parece. Ela tá mesmo. A gente é um pouco fresco com relação a isso. Qualquer coisinha a gente já age com desespero. O problema não é entender, sacar que por algum motivo a gente desceu nessa polaridade um pouquinho mais em direção à morte. Mas é agir com desespero total, né? Aquela inconsciência bizarra no momento que não é necessário, tá? E também intelectualmente aceitar a morte, né? E a meditação é isso, né? Existe um Shastra que chama-se Gorakhbani, que é um Shastra escrito por Gorakshanath, que para quem não sabe é um cara importante do yoga, que a primeira frase desse Shastra é Maro Yogi Maro, significa morra yogi morra. É isso, que essa morte é lenta e suave. Para você aceitar que a sua vida é uma lacuna entre dois pontos, duas eternidades de silêncio. E que isso é certo. E daí, pode ser que a gente comece a valorizar um pouco mais as coisas positivas, as coisas leves, o presente, né? Aproveitar essa interação que a gente tem e é que a vida nos proporciona essa interação, né? Absorver o mundo dessa forma com esses aparelhos dos sentidos, nos comunicar dessa forma para interagir. E daí a gente começa a perceber. Então o entendimento intelectual e o entendimento vivencial sobre a morte é muito interessante, né? Saber que a questão, por exemplo, de propósito, né? O propósito, no ponto de vista do yoga, a gente vai criar um propósito para nós mesmos existirmos, mas todas as nossas ações vão ser para fugir da morte. Somos humanos, somos animais, somos sobreviventes. E a gente vai caminhar para a direção oposta da morte, que é o que a gente tanto foge. Daí a gente vai criar um objetivo, a gente vai criar uma linha de ação, vai criar qualquer coisa para, nesse intervalo de tempo curtíssimo que a gente chama de vida, fazer alguma coisa que nos dê prazer, que seja legal pra gente. E é isso. Tirar o peso da morte, porque é a única coisa que é certa. Esse é o primeiro desafio que existe dentro do yoga, né? O segundo desafio que a gente tem, que tem relação com o Swadhisthana ali, que é o segundo chakra, tá? É o desafio da culpa. Das ações que nos geram culpa. Daquelas coisas que a gente quer fazer que nos geram culpa. E para que a gente comece a desvalorizar um pouco a questão da culpa, é preciso desvalorizar, hoje em dia, 2019, uma coisa chamada de opinião pública. Se a gente ficar ancorando todas as nossas ações em vida, querendo construir uma imagem de mim para os outros, eu vou ficar um escravo de uma ideia social de bom e de ruim, de legal, de feio, de bababá, da opinião pública. Então, notar que a liberdade que a gente está trilhando, né? A gente, observa só, a gente já superou a questão do medo da própria morte, que é uma questão que já era para ter superado, porque é a única coisa certa. Então vamos fechar aqui, tá tudo tranquilo. A questão de não... assim, óbvio, e parece até uma hipocrisia. Né? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma vida pública, né? Eu preciso olhar para a opinião pública. Eu preciso fazer coisas em prol da opinião pública. Claro. Só que isso não tem que estar incrustado em mim. E eu não tenho que achar que é a minha vida, a minha obrigação, o meu dever. Eu não posso sentir culpa quando eu não estou agradando a opinião pública. Não posso sentir culpa. Eu tenho que falar o que eu penso. Eu tenho que fazer o que eu gostaria de fazer. E eu tenho que fazer coisas com relação a trabalho, né? Óbvio que eu não tô nem aí porque esse chefe está pensando de mim, então
vai a merda. Não, claro que não. Tem que ser um pouco inteligente. Mas não pode... a questão é ponderar as ações em prol de agradar os outros. Basicamente. Porque a opinião pública ela nunca vai fazer nada por você. Então não faça nada pela opinião pública, entendeu? Essa é a libertação. Tem as vozes, né? As vozes internas, que são os que eu gosto de dizer, os tem que, são as vozes do pai e da mãe. Então você tem que ser um profissional bom. Você tem que morar num condomínio em São Paulo. Você tem que se vestir assim, assim, assado. Você tem que ser legal com os outros. Você tem que... Não. O ser legal com os outros, o ajudar os mendigos, você não vai fazer porque você tem que. Você vai fazer porque desperta uma compaixão dentro de você e você autenticamente está fazendo isso. Você não pode ancorar suas ações, por melhor que elas sejam, no que os outros querem que você faça. Aquilo tem que ser claro para você. Entendeu? É o se desenredar desse mecanismo de querer ser bem visto e bem quisto pelos outros. E isso é extremamente difícil. Extremamente difícil. Então, essas vozes, né, na sua consciência de que os outros valorizam mais as pessoas que fazem assim, assim, assado, e por isso eu vou fazer assim. Isso tem que morrer dentro de você. E daí você começa a se desprender. Primeiro foi o medo, depois foi a culpa, né, que é gerada. Por quê? O que acontece, né? A culpa tem um mecanismo simples de entender. Alguém espera que você faça algo. Esse alguém pode ser você mesmo, ou alguém fora de você. E se você não faz aquilo que as pessoas estavam esperando que você fizesse, gera uma culpa dentro de você. Se você desfaz esse mecanismo de agir em prol do que os outros querem que você faça, você desfaz o mecanismo automaticamente da culpa. Tá? Subindo mais um chakra, a gente tem o Manipura, que é aqui, que é um chakra, no ponto positivo dele, está relacionado com uma questão de ação, né? De levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa que você queira fazer. Seja lá o que for, fazer uma escultura de cápsulas da Nespresso, entendeu? Você vai fazer o que você quiser. Mas, o que vai bloquear essa ação, esse poder de execução que o ser humano tem, né, de interação, vai ser a dúvida e a ideia de que você não é capaz de fazer as coisas. E perceba, todos nós aqui temos os mesmos recursos intelectuais e físicos para construirmos aquilo que a gente quiser. O que faz de uma pessoa mais capaz do que a outra é uma coisa chamada autoimagem. Que é a imagem que você tem sobre você mesmo. O que é essa autoimagem? É assim. Você, de novo, tem sempre a ver com a expectativa, né? Que é a mãe da merda, como diria meu pai. Existe uma expectativa de quem, assim, de quem você gostaria de ser, né? Tipo assim, eu quero ser alguém melhor, né? Aquela grande frase. Quero ser alguém melhor. Esse alguém melhor, para qualquer um de vocês, tem um significado individual. Para mim, ser alguém melhor é ser uma pessoa mais disciplinada, ser uma pessoa mais executiva, é ser uma pessoa dedicada, tá? Vamos supor. Para você pode ser uma coisa totalmente diferente. Para você é uma coisa totalmente diferente. E isso, a gente vai comparar, esse ideal de alguém melhor, a gente vai comparar ao nosso estado atual. E daí a gente vai ter ou uma impressão boa ou uma impressão de merda, entendeu? E daí quando eu olho pra mim mesmo e falo, porra, eu tô muito abaixo daquilo que eu achava que era pra eu estar. Eu tô muito abaixo daquele ponto que eu gostaria de estar. Isso gera uma autoimagem ruim que automaticamente faz com que eu entenda que eu sou incapaz de fazer as coisas. Então, todo mundo aqui, se conseguir
matar essa questão da autoimagem, todos nós temos as nossas capacidades. Por isso que eu disse, tudo que está pro lado de lá, do silenciamento desses bloqueios, são coisas maravilhosas, coisas positivas. O que faz com que você não tenha a capacidade de fazer aquilo que você quer fazer é uma imagem que você criou de você e que não existe. Porque você pode esquecer dessa imagem a qualquer momento e sair fazendo, que nem um louco, mas sair fazendo, entendeu? A autoimagem, a ideia que você tem sobre você mesmo, ela não é uma dor de dente. Você tenta esquecer e ela não sai dali, entendeu? Ela pode ser esquecida, ela pode ser transcendida. Por isso que é aquele grande papo, né? O medo da morte. Você pode aceitar que você vai morrer, que foi o que o Ramana Maharshi fez, né? Um grande sábio da Índia, o maior iluminado do século passado. Ele deitou no chão e imaginou a sua própria morte. E a partir daí ele falou, não, já acabou, é só uma questão de tempo. E daí esse cara começou a desenvolver sabedoria a partir do yoga do autoconhecimento. Então assim, existem bloqueios, um monte de bloqueios que vão fazer com que a gente não seja quem a gente realmente é. Não explore quem a gente realmente é. Que a gente viva refém dessas limitações. E o propósito dos chakras é você realmente começar a ter menos medo das coisas. Segundo, começar a ter menos culpa das coisas. Terceiro, não ficar achando que você não pode, não consegue, não é capaz. Você tem que limpar essa autoimagem ruim e fazer as coisas. E daí esse chakra também vai ter relação direta com a dúvida e com a hesitação, né? E dúvida é uma coisa horrível para o yogi. Por quê? Porque a dúvida, ela limita, ela inibe a ação. Então você vai fazer alguma coisa e você tem dúvida. Ou para lá, ou para lá. Senta, espera, para. Gera inércia na sua ação, mas gera movimentação da mente, que é justamente o que a gente está brigando, né? No yoga chama Vriti, né? Que é eu uso uns termos não muito convencionais, né, para ensinar yoga. Os meus alunos já estão muito acostumados a isso, vocês não podem usar. Mas eu falo que é a masturbação mental. Você fica ali naquela doideirinha, né, que só está existindo dentro da sua cabeça. Eu estou aqui, me ilumina esse lugar maravilhoso, sentado ali. Parece que eu estou meditando, mas eu estou aqui numa dúvida bizarra. Meu olhinho tá... A mente tá... Daí quando eu vi, passou 3 horas ali, eu meditei. Não é isso, entendeu? A meditação não é essa doideira. É justamente baixar isso aí. Depois que a gente começa a entender que a dúvida, que a autoimagem são coisas que vão nos atrapalhar para agir, para construir. Em que direção? Na direção que eu quiser. Na direção que eu tiver afim. E isso é o mais legal. Esses são desafios de todo ser humano. Está na natureza humana esses desafios. E transcendendo esses desafios, cada um aqui vai poder construir a vida, ou sei lá, não construir nada, não tem problema, dentro das próprias regras, entendeu? É o que eu disse da escultura de cápsula de Nespresso, entendeu? Tu pode fazer o que tu quiser, né? Quer ser um professor, quer ser um dançarino, quer ser palhaço, quer ser escultor. Tu vai utilizar isso para o que tu quiser, sabe? Não são coisas que são agregadas a você. Não. É o caminho justamente que nenhuma outra espiritualidade tem. Que é o caminho que vai tirando coisas de você. Vai tirando. Você vai removendo. Não pode matar bem, elas estão em exceção. Vai removendo coisas de você. Entendeu? Você não vai agregando conceitos. Você não vai agregando coisas a fazer, né? Você vai justamente tirando. Mas aqui daí vai ficar complicado. Vai ficar complicado. Não, vai ficar... Não, agora me bananei pra caralho. Onde é que eu tô? Do caminho de desconstrução, né? Que é justamente isso. Então a espiritualidade do yoga, ela não busca agregar, né? Conceitos,
cercear você dentro de uma gaiola, né? E falar para você ir para cá, ir para lá. Não, é justamente tira todas aqueles obstáculos que estavam limitando com que você vá para onde você quiser, entendeu? Se você quiser, sei lá, qualquer coisa, não precisa necessariamente trabalhar com agrofloresta ou astrologia, não. É qualquer coisa, entendeu? Só pode ser médico, um arquiteto, pode ser trabalhar com direito, pode ser um político, até isso pode, olha só, coisa louca. Pode ser um político tentar lá fazer uma coisa de boa pra gente, tá? Então é justamente no caminho que você quiser. Mas esses bloqueios vão impedir com que você atue, principalmente na questão do Manipura, né? Que é a autoimagem e a dúvida, né? A dúvida é aquela sinuca de bico que você não sabe para onde é que você vai, por isso você fica parado ali, sem fazer nada, no fim das contas. O próximo chakra, ele é uma sadhana muito legal, que eu até vou falar para vocês fazerem. Eu tenho vários alunos meus que já fizeram, que é o seguinte. O Anahata, ele, aqui, né, no coração, ele está sempre relacionado ao amor. Mas o amor no hinduísmo, tem 4 tipos de amor, não vai dar tempo de eu explicar todos, mas o que a gente está falando do chakra do coração é a compaixão, tá? Que é a compaixão? A compaixão, ela vem de um mecanismo nada legal. Festival Ilumina, muito bom dia. 10 minutos. Putz. De um mecanismo nada legal, que é a equanimidade. Equanimidade é você dar o mesmo valor para todas as coisas. Ou seja, não existe nada mais importante do que nada. E por isso que nasce um amor comum por todas as pessoas. Então, quando você para de se valorizar tanto, de novo, indiferença, saca? As coisas elas vão fazendo assim. Você começa a ser indiferente às coisas que ocorrem no seu corpo e na sua mente. E daí, gradativamente, você vai baixando o valor sobre o ego, sobre você mesmo, e o mesmo valor ele vai se espalhando pelos outros. E a equanimidade dá valor igual a todas as coisas, que surge o Samarasattva, né? Que é a compaixão comum por todas as pessoas. E você começa a enxergar você nos outros. Essa coisa que eu falei, que a mesma consciência que observa a sua mente dentro da sua cabeça é a mesma consciência que observa a minha mente dentro da minha cabeça, começa a realmente ser percebida pelo yogi aqui. Tá? E daí, para que a gente comece a palpar esse tipo de coisa, não é nada melhor que o perdão. Tá? O perdão, o que é? Alguém, um dia na sua vida, fez alguma coisa que você não gostou, né? Você ficou ferido por causa disso, e esse momento que está lá no seu passado está guardado dentro de você na forma de rancor. É isso. Ai, mas eu não tenho. Tem. Não adianta negar. Somos todos humanos, e isso é um desafio, e para mim é o desafio mais embaixo de todos. Tá? Então, assim, procurem as pessoas que algum dia vocês tiveram algum tipo de desentendimento e se reaproximem. Tentem limpar essa barra, entendeu? Tentem trocar uma ideia. Tentem pedir desculpas, pedir perdão. Ah, mas a pessoa não merece o meu perdão porque ela me roubou. Você não está fazendo esse perdão para a pessoa, você está fazendo esse perdão para você. Tá? É diferente. O yogi, ele faz a sadhana para ele mesmo. E a partir do momento que ele faz a sadhana para ele mesmo, ele vai ensinando as outras pessoas, e é por aí que ele atua. Não é perdoando alguém que tu vai fazer bem para aquela pessoa. Pode ser que aquele perdão não seja nem um pouco valorizado por ela, e você vai lá, faz um baita esforço, a pessoa não valoriza nada, depois nunca mais fala com você, você fica mais rancoroso ainda, e daí a merda tá feita, né? Então faça por você. Esse é o ponto, tá? Então, é a questão do perdão. E por último, esses dois últimos chakras, o Vishuddha e o Agnya Chakra. Depois, esse aqui, né, que é o último, esse não tem, abre parênteses, 3 pontinhos, né? Ali já não tem mais, tipo, nada. É o discernimento, primeiro, intelectual, entre o eu e o não eu, que para quem estuda yoga, alguma coisa assim, tem lá no Yoga Sutra de Patanjali, que é uma literatura bem famosa,
que diz, o objetivo é o viveka, né? Viveka significa discernimento, que é realmente você discernir, você afastar, você distanciar, encontrar uma diferença entre aquilo que não é você, que é basicamente toda a existência, como a gente compreende a existência, e aquilo que é você, que é aquilo que observa a existência. E a partir dessa sadhana do perdão, você vai perceber que não existe mais um bloqueio. A partir daí você vai sacar já que você não é essa mente que tem dificuldade de perdoar. Porque você pode ir lá e perdoar que a mente não tem uma muralha da China que você não consiga passar. Você pode passar. É uma questão de escolha. É uma questão de não ser escravo da mente. Não existe um bloqueio físico para perdoar alguém. A palavra não consigo é uma ilusão. Não existe nenhuma barreira não consigo. Eu não estou pedindo para você aí desaparecer agora. Não é isso que eu estou pedindo, entendeu? É você ir ali e falar uma série de palavras para uma pessoa de coração. Pronto. Então, essa questão do não consigo é uma ilusão. E daí, o discernimento intelectual entre quem eu sou e quem eu não sou. Eu não sou essas dificuldades. 5 minutos. Eu não sou essas dificuldades que eu achei que eu era. Que essas dificuldades estão dentro da minha mente. Eu posso agir totalmente desvinculado e isolado disso aí. E por fim, depois desse entendimento intelectual sobre o discernimento entre o eu e o não eu, tem o discernimento vivencial disso. Que daí é mesmo a percepção real, né? A partir daqui não é um esforço para eu fazer alguma coisa que a minha mente não gostaria. Antes era um esforço. Agora, eu não sou mais aquilo vivencialmente, né? E que nem diz o título daquele livro do Nisargadatta Maharaj, que é outro iluminado muito foda, eu sou aquilo. Eu sou aquilo. Porque ele fala aquilo, né? Porque aquilo não tem como definir. É aquela consciência que está observando. Então eu sou aquilo. Eu não sou todos esses objetos existentes. Eu sou aquele outro ali. Eu sou aquilo ali. O quê? Aquilo. Quem descobre? Você mesmo, entendeu? Então, a pergunta que a gente começou lá, quem sou eu, que antes é o vínculo direto, né? Você está totalmente identificado, você está colado lá com o corpo e a mente. Ele gradativamente vai afastando até que a pergunta quem sou eu não vai ser respondida pelo seu nome, nem pela sua profissão, nem pela sua família, nem de onde você vem, nem nada. A pergunta quem sou eu, ela só vai poder ser respondida no pleno silenciamento, que é o final da caminhada. Acabamos. Bom, então acabamos de verdade, gente. Muito obrigado pela presença de todos e desfrutem desse último dia de festival. Tchau. Eu tinha aguinha que não tinha nem visto. Obrigado, viu? Um bom papo a gente nunca quer que termine, né? Mas é porque tá chegando um outro também tão bom quanto Simplificando o Cotidiano com o Ayurveda. O Alecrim Correia já chegou, é só se preparar aqui com o equipamento. E aqui a gente pratica essa escolha, né, daquilo em que a gente quer focar, apesar do som que vem de fora do outro palco, apesar do liquidificador e tudo mais. Isso tudo é um desafio para praticar essa presença e essa desidentificação. Eu quero só uma almofadinha. Pronto. Quero. Aqui. Ah, pode ser 2. Acho que sim.
Vai. O carro tá aí?